E aí, galera, tudo bem? Professor Geomar de Química, simulado Sistema PAS, questão 101, competência 5, habilidade 18. Queridos, é uma questão de gases. Veja que na questão está trazendo o seguinte, só mostrar aqui para vocês, passo a passo. Ele fala sobre a lei volumétrica, beleza? Do Guy-Lusk. Está dizendo que nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos gases de uma reação formam uma proporção constante. Professor, o que significa essa proporção constante? Vamos lá. Se eu tenho A gasoso formando B gasoso, se eu tenho uma proporção estequiométrica de 2 mol para 3 mol, então se você pegar, por exemplo, o PV/nRT, que representa o comportamento de um gás ideal, para cada N mols existe um volume. Isso a temperatura e pressão constante. Tudo bem? Então, o que significa? Significa o seguinte, ó, se eu tenho 2 mol, eu posso dizer que eu tenho 2 volumes. Se eu tenho 3 mol, vou botar o 3 aqui, corrigindo. Se eu tenho aqui 3 mol, eu posso afirmar que eu tenho 3 volumes. Ou seja, 2 litros de A vai produzir 3 litros de B. Então, ele está dizendo o seguinte, para comprovar essa lei, um químico utilizou, vamos destacar, veja, ele utilizou 10 litros de um composto gasoso X, que reagiu com 65 litros de oxigênio gasoso, dando 40 litros de gás carbônico e 50 litros de vapor d'água em uma mesma temperatura e pressão. O gás utilizado pelo químico foi, pronto, então é uma questão que vai envolver um composto orgânico. Ora, gente, se eu vou reagir um gás com oxigênio, vou formar CO2 e água, então eu estou falando aí de um combustível orgânico. Pelas opções, estamos vendo aí o etino, o etano, o butano, o metano, o propano, ou seja, hidrocarbonetos. Então vamos lá, vamos com calma. Observe aqui passo a passo. O composto X aqui, ele 10 litros, reagiu com oxigênio, 65 litros, produziu 40 litros de CO2 e 50 litros de água. Então vamos descobrir aqui esse hidrocarboneto. Então descobrir a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio. Olha a proporção de 10 para 65, para 40, para 50. Ou seja, de 1 para 6,5, para 4, para 5. Então, se eu colocar aqui 4, colocar aqui 5, aqui, ó, 6,5, que é a mesma coisa de 13 sobre 2. Então, quem vai ser esse nosso hidrocarboneto? Vamos lá. Esse nosso hidrocarboneto, eu tenho aqui 4 carbonos, então C4. Eu tenho aqui 10 hidrogênio, H10. Então aqui vai ser o C4H10. 4 carbonos, but. Então, ó, 4 carbonos, but, você já mata a questão direta aí, sendo gás butano. C4H10 é o nosso gás butano, questão 101, letra C. Beleza? Valeu, galera.